Meus amados irmãos e irmãs, boa noite mais uma vez a todos. Nós vamos começar hoje um novo estudo. Terminamos na quarta-feira passada 196 perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Passamos mais de um ano, estudando as doutrinas reformadas que os pastores puritanos nos legaram. E nós não podemos perder de vista a doutrina. E é muito importante porque hoje, os evangélicos são um povo que não tem doutrina e não querem doutrina, eles querem hoje experiência. E aí, nessas experiências, eles abandonam aquilo que tão zelosamente, nós recebemos da reforma protestante, que foi uma reforma da doutrina, né? E nós finalizamos, e agora nós vamos iniciar um tema, eu acho que bastante propício, pelo menos para aqueles que são pais de primeira viagem, e estão educando filhos, e também para aqueles que já são pais velhos, que ainda têm filhos, não custa nada rever isso. Deus então colocou no meu coração de tratar sobre, irmãos, criação de filhos, formação de filhos, educação de filhos na vida cristã. Eu queria então passar algumas quartas-feiras meditando com vocês nessas coisas, para que a gente melhore a nossa forma de ser pais bíblicos, A gente entende que quando a igreja não cresce pelo evangelismo, ela tem que crescer pelo berçário, pela classe infantil. E graças a Deus a nossa classe infantil, esse ano recebeu, já vem recebendo, várias crianças. Primeiro a Claricinha, depois a Duda, depois a Larinha, agora vem o Miguel Lutero e Deus está mandando, filhos, a Thalita, a Thalitinha também, e Deus tem mandado então essas crianças. E aí fica a pergunta, irmãos, como é que nós devemos educar nossos filhos? Segundo a experiência que nós temos do mundo ou segundo as Sagradas Escrituras? Qual é a nossa teologia na educação de filhos? O que Deus nos ensina para criar filhos, formar uma personalidade humana? Então nós queremos ver pausadamente isso com vocês durante essas quartas-feiras que se seguirão, se Deus assim nos permitir, Então vamos, irmãos, todos juntos, abrir a palavra do Senhor para o Salmo de número 127. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Obrigado, Senhor amado, por esta noite aqui na tua casa. E nós queremos, Senhor, agora olhar para a tua palavra, pedir que o Senhor abra as Sagradas Escrituras, mas que também, Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso coração para nós, Senhor Deus, ouvirmos essa semente que é a tua palavra, que ela seja plantada em bom solo e que ela frutifique, Senhor Deus, para o bem da nossa casa. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, qual é a teologia, então, que nós devemos ter para a criação de filhos? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro princípio que nós vamos ver aqui, bíblico, é que os filhos, eles são herança. Esse Salmo 127, o Salmo 128, eles são os salmos do lar. Eles são conhecidos como os salmos da casa, da família do pacto. E nós vamos ver o salmista tratar sobre a questão de família aqui,
E também vai apontar, irmãos, a importância dos filhos no seio de um lar. Veja aí comigo, por favor, verso de número 3. Vamos ler juntos? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender, irmãos queridos, que os filhos, eles são herança do Senhor. Os filhos, eles, irmãos, vêm de Deus para nós. E o salmista, ele vai usar aqui uma figura, né? Ele vai usar aqui o termo herança. Né? O que significa, irmãos, herança? Herança é aquela parte dos bens que alguém juntou na vida que é repartida com os herdeiros. Mas isso só acontece quando o progenitor, quando o pai morre. Deus morreu para poder nos dar filhos? Claro que não. Nós entendemos aqui, meus irmãos, que Deus é o Pai Celeste. E esse Pai, ele nos dá em vida filhos para serem herança do Senhor para a nossa vida. É um bem que ele juntou, que ele preparou para o bem da nossa vida. O que nós entendemos aqui desse texto, meus irmãos e irmãs, é que a paternidade, ela é temporária. Então, Deus é o Pai que juntou essa herança, que são os filhos, e Ele dá para mim e para você, para que nós juntemos isso, cuidemos disso durante a nossa vida passageira aqui por essa terra. Então, na verdade, meus irmãos, os filhos, eles não são para nós, não é herança para que nós fiquemos com eles para todo sempre. Essa herança é dada para nós, para que durante um tempo nós cuidemos, zelemos por ela, aumentemos essa herança e depois devolvamos para Deus. Os filhos, meus irmãos, eles têm um pai. E o pai que nós devemos levar os nossos filhos é o Pai Celeste. Então nós entendemos por aqui, e o salmista então vai nos revelar isso, irmãos, que a nossa paternidade, ela é um símbolo da paternidade de Deus. E o que você tem que ter claro na sua vida é que você vai criar filhos não para este mundo, mas você vai criar filhos neste mundo para andar com o Pai Celeste, porque os filhos são uma herança do Senhor, é dele. Isso aqui, meus irmãos, vai desanuviar algumas questões, como eu vou tratar mais para frente disso, como uma questão de pertencimento. Nós achamos que os nossos filhos pertencem a nós. E isso aqui vai gerar uma relação que não é sadia com os filhos. Os filhos, apesar de virem, meus irmãos, do ventre materno, serem gestados, serem gerados, né? A vida, ela pertence a Deus, é Deus quem dá a vida, tira a vida. Então, os nossos filhos, eles pertencem a Deus. E os pais bíblicos, eles entendem que eles devem levar os seus filhos em todo o momento para andar com Deus e viver com o Pai Celestial neste mundo. Quem é o pai? Quem é a mãe? Não, não sou eu. Eu sou só um mero reflexo do Pai Celestial. Ele é o Pai. E eu tenho que levar meus filhos a Ele. Ele é o Pai que vai cuidar dos nossos filhos. Mesmo que nós não tenhamos condições, Ele é o Pai que vai se tornar real para os nossos filhos quando nós não estivermos presentes. É esse Deus, meus irmãos, quando nós morrermos, que vai ser Pai para os nossos filhos,
e vai cuidar deles mesmo depois da nossa morte. Então, quem é o Pai, na verdade, é Deus. Nós só somos um instrumento temporário e exercemos uma paternidade temporária para os nossos filhos. E eles têm que saber disso, porque senão aquela questão do pertencimento, você vai então fazer o seu filho depender de você por toda a vida e não de Deus. E aí você vai gerar problemas de relacionamento para você, né, para os seus filhos, né, e problemas graves, né, na, na vida deles, porque eles não terão autonomia e sempre serão dependentes de você e precisarão de você para tudo. Isso é errado. Nós temos que entender que os nossos filhos, eles pertencem a Deus e eles têm que depender de Deus. Claro que momentaneamente, temporariamente, os nossos filhos podem, devem depender dos pais. Nós sustentamos, Deus nos dá graça. E ele dá força para trabalhar, para manter a vida dos nossos filhos. Mas a teologia é essa. A quem pertencem nossos filhos? De onde eles vieram? Não pertence a nós. No fim das coisas, eles pertencem e sempre pertenceram a Deus. O seu destino, né, os seus caminhos. Isso, irmãos, então vai nos ajudar a ter um coração mais tranquilo para poder cuidar dos nossos filhos. Porque nós encontramos pais, mães estressados porque querem governar a vida dos seus filhos, dirigir a vida dos seus filhos, indicar até mesmo a profissão que eles devem exercer. Quando nós, irmãos, temos que entender que até mesmo a vocação dos nossos filhos vem de Deus. Tudo é predestinado por Deus. Como diz lá no Salmo de número 139, a vida dos nossos filhos, irmãos, estão escritas e determinadas por Deus e escritas no seu livro da vida. Portanto, nós vamos entender, em primeiro lugar, aqui, à luz do Salmo de número 127, que nós vamos ter um coração mais tranquilo para criar os nossos filhos, quando nós entendermos que os nossos filhos, eles pertencem a Deus. Eles são herança do Senhor, para nós cuidarmos temporariamente. E aí, meus irmãos, nós aqui encontramos um segundo princípio teológico para a criação de filhos nas Sagradas Escrituras. E aí, nós vamos abrir agora para Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 1. Vamos para lá? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido, vai dizer aqui a palavra de Deus. O segundo princípio, meus irmãos, que nós temos que entender, à luz, né, lá do Salmo de número 127, o salmista vai dizer que os nossos filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. Flecha, irmãos, ela é criada para atingir um alvo. Então, se Deus abençoa um pai e a mãe de terem uma aljava e de colocar flechas dentro dessa aljava, é para um objetivo. Filhos, irmãos, eles nascem num corpo caído, num ambiente caído, eles vivem numa sociedade caída, dentro de uma família caída, e você tem que entender desde o princípio isto. Deus, ele coloca filhos em nossas mãos para que possamos ordenar, amadurecer, preparar eles, irmãos, no seu temperamento, na sua personalidade, em tudo. Os pais pegam, né, um filho como um livro em páginas em branco. Claro que não é, né? Só uma figura. Geralmente ele já nasce com as páginas pretas mesmo, manchada pelo pecado, né? Livro sem palavras, né?
não é branca não, né? E esses filhos, irmãos, eles precisam, né, ter uma vida ordenada. E se você deixar eles viverem, né, conforme o seu grau de entendimento de vida, que é imaturo, que é imatura, que é ingênua, né? E se você, pai, deixar os seus filhos fazer o que eles quiserem com a vida, você, na verdade, né, vai sofrer com isso depois e vai ter que chorar com eles as perdas, os traumas, as cicatrizes que eles vão ter na vida. Então, meus irmãos, herança é para poder cuidar bem. E essa herança ela tem que ser ordenada. E nós vamos ver aqui, né, que no, na sabedoria de Provérbios, que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. E a pergunta que eu faço aqui no texto para vocês é: por que alguns pais falham na criação de filhos? Por quê? Porque alguns pais, né, depois vão refletir e dizer: Senhor, aonde foi que eu errei? Senhor, o que que eu fiz para esse menino, para essa menina sair assim, Senhor? Senhor, me diga, o que que eu fiz de errado? Vocês já viram essa cena? Já se pegaram até falando isso? Irmãos, o que que nós fazemos de errado? Eu vou responder aqui. Pais que seguiram os seus instintos e não o conhecimento foram pais e serão pais que vão mais lá na frente dizer: Senhor, aonde foi que eu errei? Meus irmãos, vai dizer aqui o Provérbios que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Como é que nós ordenamos a vida de alguém? É pelo instinto? É pela experiência dos nossos avós, lá do passado, com uma educação retrógrada, antiga, arcaica? Não, irmãos. Nós não devemos criar filhos conforme os nossos instintos e conforme a nossa experiência. Nós temos que educar, disciplinar os nossos filhos com quê? Conhecimento. Conhecimento. Você tem que ser um pai que tenha conhecimento de causa. E o conhecimento aqui, que o autor bíblico, irmãos, está tratando, não é o conhecimento secular, não é o conhecimento de matemática, aritmética, geografia, história, não. O conhecimento aqui é o conhecimento espiritual, o conhecimento bíblico, o conhecimento das verdades de Deus. Meus irmãos e irmãs, quero perguntar aqui para você nessa noite: como é que você, pai, como é que você, mãe, conhece o coração do seu filho? Como é? Você conhece o coração do seu filho pela conduta dele, pelo comportamento dele, o que ele faz. Então, um pai sábio, uma mãe sábia, ela identifica o comportamento do seu filho, a conduta do seu filho, pelo que ele faz, o que ele está fazendo na vida. Então, se você quer disciplinar a vida do seu filho, você pode usar a disciplina normal. Você pode dizer: filho, não meta o dedo na tomada. Aí o filho vai lá e mete o dedo na tomada. Aí você vai: meu filho, eu já não disse para você não fazer isso. Você vai receber a vara da disciplina. Aí você vai, só é virar a costa, o filho lá vai com o dedo na tomada. Aí você começa a citar: meu filho, eu já não lhe disse para você não meter o dedo na tomada. Ele vira as costas, você fala 7 vezes. E ele vai lá e mete o dedo na tomada. E aí alguns pais rigorosos, né, ou mais irados, para dizer a verdade, né, já estão fora do espírito, entram na carne mesmo, zangado, pega a vara e pá, 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 pá.
porque não aguenta, né? Fala 7 vezes, perde a paciência. E aí vai e disciplina o filho, né? Ou a filha. Irmãos, como é que nós devemos disciplinar os nossos filhos? A disciplina bíblica, irmãos, é aquela que você analisa a conduta do seu filho, não pelo que ele faz, mas pelo seu coração. Você tem que olhar mais fundo. Você tem que ter conhecimento bíblico para poder saber qual é o pecado que faz seu filho, sua filha ter um comportamento, uma conduta má. Você tem que tomar a decisão de aprender as sagradas escrituras para poder aprender a ler o coração dos seus filhos. Por que ele está fazendo isso? Por que ele não ouve a minha voz? E aí então, ao invés de você simplesmente criar com rigor, você vai criar os seus filhos com entendimento. E inculcar neles o entendimento das ações deles, para que eles entendam que o que você está fazendo para disciplinar a vida deles é por causa do pecado que está no coração deles, e não simplesmente pela conduta de fazer o que é errado, meter o dedo na tomada. Não é simplesmente isso. Você tem que entender que o seu filho faz isso, não está lhe ouvindo, porque ele está testando a sua autoridade, passando pela sua autoridade como pai, como mãe, e você tem que ensinar, inculcar o que é autoridade. Você tem que falar com conhecimento bíblico. Seu filho ou a sua filha faz as coisas erradas, não é simplesmente porque está fazendo errado, mas é porque lá no coraçãozinho dele está a rebeldia. E aí você tem então que dizer qual o pecado do seu filho, da sua filha, com conhecimento de causa, para que você então leve ele a entender que ele vai ser disciplinado por causa da rebeldia, da desobediência que está no seu coração. Então perceba, irmãos, que um pai e uma mãe têm que ter conhecimento bíblico, tem que saber o que é rebeldia, tem que saber o que é desobediência, tem que saber o que é avareza, o que é orgulho, o que é vaidade, né, para poder dizer isso para a criança, para que ela cresça aprendendo que o que ela faz não é somente pelo que ela faz, mas é pelo que ela tem no seu coração. Então não adianta você só disciplinar o seu filho com a vara se você não explica por que ele está fazendo isso. Então, aquele que ama a disciplina, que quer o bem. Qual é o pai e a mãe que não quer o bem do seu filho? Me diga. Todo mundo quer, né? Ninguém gosta de bater, disciplinar o filho ou a filha. É difícil fazer isso, né? Essa pequenininha aí, quando ela me dá um sorriso, me desmancha todinho. Aí como é que eu vou, né, disciplinar? Aí às vezes a mãe dela, eu estou falando sério com você. Não é para chupar o dedo. Mas ela pega e sorri, achando que está brincando com ela. E aí a gente tem que ter todo, né, uma psicologia infantil para poder incutir nela que ela não pode chupar o dedo, senão ela vai ficar, né, com os dentes para frente, a gente se preocupa. Mas isso, irmãos, é um tratamento que começa com você. Você tem que conhecer, ter conhecimento para poder disciplinar, ordenar a vida dos seus filhos que Deus está lhe dando. Isso é muito sério. Então não é simplesmente perder a cabeça, né, disciplinar, colocar no cantinho da desobediência. O pai e a mãe tem que ser aquele que o filho vai perguntar: pai, por que o senhor está fazendo isso comigo? E aí você vai explicar que você tem um coração caído, porque você é rebelde, porque você é desobediente segundo a palavra de Deus, porque você está entristecendo a Deus, o Pai Celeste, e o seu Pai terreno também. Então, meus irmãos e irmãs, tudo isso faz com que, nós tenhamos uma criação mais bíblica de filhos.
Abram comigo, por favor, para Provérbios, capítulo de número 20, verso 11 a 13. Perceba, irmãos, então aí, que o pai e a mãe, vai dizer aqui o autor sagrado, tem que ter olhos abertos, ouvidos abertos, para disciplinar seus filhos, para analisar o comportamento dos seus filhos. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Eu falei aqui para vocês, se dá a conhecer o que tem no seu coração. Se o que faz é puro e reto. E aí ele continua: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Então, o pai e a mãe têm que ter olhos abertos, ouvidos abertos. Isso aqui, irmão, significa sensibilidade. Você tem que analisar a vida dos seus filhos além do plano óptico, além do plano auditivo. Você tem que ter sensibilidade para conhecer as motivações do coração do seu filho e da sua filha. Isso é sabedoria. Então, tem pai, né, e mãe que fecha os olhos para as coisas erradas dos filhos. Os outros estão vendo, comunicam, mas ele ainda continua com o olho fechado, com o ouvido fechado. Isso é muito ruim. Se você não tem a capacidade, o conhecimento bíblico para ler a vida do seu filho, e se as pessoas vêm alertar a você sobre a vida do seu filho, então ouça. Porque às vezes, irmãos, nós que estamos vivendo uma relação com os nossos filhos, não conseguimos ver se as ações dos nossos filhos são puras e retas. Pastor Luciano, lá na escola deles, o Islão colocou Israel lá, está super feliz, porque lá, né, se a criança, ela fizer alguma coisa de errada com um coleguinha, vai para o canto da disciplina, depois tem que pedir desculpa para toda a sala, e ainda leva um bilhetinho para casa, falando da mal ação do filho. E vai dizer que pais, eles revoltados, porque a escola fez isso com os filhos deles, tiraram os filhos da escola, porque não aceitam que a escola faça isso com o filho. Repreenda o filho, coloque no cantinho da disciplina e depois passe pela vergonha de pedir desculpa para toda a sala. E a escola, então, querendo ajudar os pais na criação, no aprumamento da personalidade dos filhos, mas hoje, perceba, irmãos, nós vivemos numa sociedade que o certo virou errado, que o que é puro virou impuro, o que é correto, irmãos, virou desmantelo. Pais que são contra a disciplina. Contra a disciplina. Não têm olhos, não têm ouvidos para poder analisar o coração dos seus filhos. Então, nós aprendemos aqui, por essa segunda verdade, que você como pai, como mãe, tem que ter os ouvidos e os olhos mais abertos do que todos. Do que todos. Para poder, irmãos, ordenar a vida daquela criaturinha que um dia você vai prestar contas diante de Deus que deu a você para cuidar, como herança. Vamos então para a terceira verdade sobre a criação de filhos nessa noite? Vamos ler aí todos juntos. Qual é a terceira verdade? Leamos. Os filhos precisam de tempo para serem bem educados. Alguém abra, por favor, em Lucas capítulo 2, verso 42. Quem achar pode ler. Por favor, Ronaldo, leia mais para frente um pouquinho. Verso 43, pode ir.
46 agora. Até aí. Percebam, meus irmãos, aqui, quantos anos tinha o Senhor Jesus Cristo quando ele foi deixado no templo? 12 anos. Pergunto para vocês, quantos anos leva para poder formar a personalidade de uma criança? Quantos anos leva? Estudiosos, irmãos, desta área vão divergir. Alguns acham que uma criança tem a sua personalidade formada até os 5, 7 anos. Outros vão dizer 12 anos, né, chegando aí na pré-adolescência. Para os judeus, irmãos, na cultura judaica, uma criança poderia frequentar a sinagoga e aprender a Torá quando ela alcançasse os 13 anos. Então, possivelmente, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele tinha de 12 para 13 anos, quando ele foi para essa festa em Jerusalém. E vai dizer que os pais o encontraram depois de 3 dias aonde? No meio dos doutores. Jesus já estava com a sua personalidade formada. O interessante é que você vai ver aqui a resposta que ele dá para a mãe dele. Veja aí, por favor, qual foi, irmãos, a resposta? Por favor, leia aí o verso de número 48 e 49. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu. Qual foi a resposta de Cristo? Porque me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha só, irmãos, esse menino já era maduro. Olha só a formação da personalidade desse menino. Olha o entendimento da missão dele. O entendimento dele. Percebam, meus irmãos, que a formação da personalidade de uma criança precisa de tempo. Se você quer educar, edificar o temperamento, a personalidade, o comportamento do seu filho, é preciso gastar tempo com ele. Pais que não gastam tempo com seus filhos, irmãos, criarão filhos imaturos, filhos sem personalidade, que não sabem discernir e nem decidir sobre nada. Se você quiser ter a personalidade do seu filho amadurecido, é preciso você gastar tempo, muito tempo, brincando com brincadeiras inteligentes. Você precisa gastar tempo com ele, ensinando sobre as matérias da vida que a escola não ensina, sobre finanças, o que é poupar, o que é multiplicar dinheiro. Você tem que ensinar sobre a área sexual, né, desde tenra idade, para que quando chegue na puberdade, não saia por aí, né, como farinha de feira, passando pela mão de um e de outro, seu filho, sua filha. Então você tem que explicar e tem que gastar tempo para poder formar a personalidade de uma criança. Isso você não pode delegar à escola. A escola vai ensinar matemática, português, vai ensinar a analisar texto, né, fazer conta. Mas, irmãos, um pai e uma mãe bíblicos são aqueles que ensinam todas as matérias, falam de tudo, né, para a vida dos seus filhos. Até que idade nós temos que cuidar dos nossos filhos? É a pergunta que eu faço no texto aqui. Até que idade? Qual a idade, né, que você tem que gerar personalidade, que você tem que gerar amadurecimento no seu filho? Qual é a idade? Irmãos, nós temos que ser bíblicos, não é? E quem é o maior exemplo de filho para nós? O Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, com que idade um pai e uma mãe deixa de formar a personalidade do seu filho? Qual foi a idade que o Senhor Jesus Cristo saiu de casa? Aos 30 anos. Então, para que um homem seja formado, uma mulher seja formada, leva, irmãos, no mínimo 30 anos. É o tempo, né, que os nossos filhos terminam faculdade e já buscam estar integrado, né, no campo de trabalho. Então, irmãos, aqueles que tratam da formação dos filhos, né, entendem que hoje os nossos filhos estão amadurecendo mais cedo. 20, 22 anos, né, a personalidade já pode estar formada. Né? Mas uma pessoa, para ter uma vida madura, para poder casar, para poder decidir tudo sobre a sua vida, ele precisa de no mínimo 30 anos de investimento de um pai e de uma mãe. Claro, meus irmãos, que quando os nossos filhos casarem, eu casei com 28 anos de idade, né? Quase chegando nos 30, né? Então papai e mamãe já estavam já querendo abrir a porta, vai, sai logo, come demais, vai-te embora, prejuízo danado, menino come igual uma draga, né? E ainda era 3 ainda, né? Aí é que comia demais, 10, um fardo de 30 quilos de farinha para poder manter, né? Todo dia uma sacola de 20 pães. Era muito pão, né? Então, irmãos, eu casei com 28 anos. A minha esposa casou com 21 anos. Quando nós casamos, nós deixamos, né, os laços familiares. A Bíblia fala isso, né? Deixa pai e mãe. Antigamente, a sociedade brasileira, os nossos avós casavam com 14, 15 anos, 16 anos. Muito novos, né? Já saíram de casa para formar sua família. Quando nós saímos de casa, né, nós rompemos esse laço. Mas um pai e uma mãe nunca deve deixar de investir e de ajudar na formação do caráter, da personalidade de um filho e de uma filha. Mesmo que você saia de casa e que você não tenha mais o dever de prestar contas aos seus pais, mas eles são seus pais. Assim como nós não podemos, irmãos, também deixar de prestar contas a Deus. Então os pais, eles são por algum tempo o freio de Deus para a vida dos filhos. Os filhos vão cometer burrada, né? Casar com pessoas, às vezes, que não são boas para entrar na família, fazem escolhas ruins, vão comprar um carro. Qual a experiência que o jovem tem de um carro, de mecânica de carro? Qual é a experiência que um jovem tem, um jovem casal tem de compra de casa? Aí vai, compra um terreno alagadiço, né? Que vai. Então, se o pai e a mãe são preocupados com a formação, com o bem-estar dos filhos, eles são aqueles que passam a sua experiência, até mesmo quando ele sai de casa. Irmãos, é preciso tempo para formar bons adultos. E quando seus filhos saem de casa, eles não deixam de ser seus filhos. Todo o problema que os seus filhos passam vai recair sobre o seu colo. Por isso, todo pai, toda mãe tem que ser preventivo. Diz o ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então você, com sabedoria, com amor, com jeito, que é pai, né? Pai de filhos velhos, eu estou falando, né? Porque de criança você ainda pode, né? Mas pai de filho velho, filha velha, né? No sentido, né? Você tem que orientar até o fim, gasta tempo, não adianta. Então, irmão Antônio, Delma,
Luana lá no sul. Minha filha, como é que está aí? Ah, pai, mas não quero falar agora. Vai falar sim. Sou seu pai, sua mãe. O que está acontecendo? Como é que está o seu coração, suas emoções, não é? É assim, me fale, né? Como é que está a moradia? Então, é o pai e a mãe que é preocupado. Isso gasta tempo, irmãos, sempre tempo, né? Muito tempo. Então, pais que são educadores fazem com que os seus filhos, né, sempre amem essa dependência salutar de perguntar, mesmo saindo de casa, pai, quero comprar um carro velho, ano 1974, Fusca velho. Meu filho, não compre. Rapaz, já tive umas 3 bombas dessas. Compre um carro mais novo, gaste um solado. Mas você tem que ajudar, né? Você tem que ser amigo dos seus filhos, senão eles não vão lhe consultar. Então, quando tem amizade, é mais fácil de a gente manter essa dependência até o fim da vida, né? Salutar. Então, meus irmãos, aprenda isso. É preciso muito tempo para poder criar a personalidade de um filho amadurecida. Então, nós precisamos fazer isso, tá certo? E aqui entra a questão do conhecimento. Eu quero dizer para você nessa noite, tá? Passe todo o conhecimento que você puder de vida para os seus filhos. E eles vão tomar decisões conforme a experiência que você passou para eles. Passe para eles, né? Passe para eles. Olha, eu fico muito feliz de ouvir, né, do pastor João Heró. Educou 2 meninas. 2 meninas. E ele, né, a gente ouve o testemunho, né? Todas duas procuraram rapazes crentes. Crentes. Um estudando no seminário para ser pastor. O outro, filho de presbítero, lá na central. Né? E tomaram essas decisões porque o pai incutiu desde cedo na vida dessas moças namorar com um homem que é servo de Deus, que é crente. Pergunte para elas se elas foram procurar no mundo. Não. Ficaram fiéis. E o interessante é que os rapazes vieram atrás delas. Não foi preciso estar aí batendo perna no mundo. Deus manda. Quando há fidelidade, quando há o bom ensino. Então nós vemos isso claramente, irmãos, na vida dos nossos filhos no presbitério. Vamos lá, irmãos, prosseguir para finalizar. Quarto e último lugar nessa noite. Vamos ler qual é o quarto princípio? Os filhos precisam de pertencimento. Mateus, capítulo de número 3, verso 17. Quem achar pode ler. O quarto e último princípio aqui nesta noite, meus irmãos, é a questão do pertencimento. Eu pergunto aí no texto, como é que uma criança estabelece uma pessoa estranha como sua mãe? Vocês já viram essa cena? Uma criancinha de 2, 3 anos de idade vem correndo, abraça as suas pernas e diz: Mamãe! Vocês já viram isso? Uma criancinha pequena vem, abraça as suas pernas e diz: Papai! Vocês já ouviram isso? Isso acontece muito. A criança vem, né, toda desajeitada, você nem conhece. Ela vem, abraça você e diz: Mamãe! Irmãos, toda criança, ela quer ser amada e quer pertencer a alguém. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, irmãos, foi preciso Deus, o Pai, descer dos céus em voz grave e audível e dizer: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Muito prazer. Este é o meu filho amado. Isso aqui, irmãos,
é a questão do pertencimento. Toda criança, ela tem o sentimento de querer ser amada, de pertencer a alguém. E quando uma criança ela não consegue sentir que ela pertence a alguém, que ela é amada por alguém, todo tipo de doença emocional atinge a vida de uma criança dessa. Querem ver isso? Todo tipo, irmão, de anorexia, de bulimia, todo tipo de transtorno de imagem, todo tipo de rebeldia acontece, irmãos, por causa da falta de pertencimento. Uma criança que não é amada, que não se sente, irmãos, bem no relacionamento do seu pai com a sua mãe. A criança, então, ela gera no seu coração problemas de ordem emocional, porque ela não consegue, irmãos, formatar que ela é amada, que ela é aceita pelos seus pais. Isso aqui, meus irmãos, cria esses distúrbios de transtorno, tanto psicológico quanto comportamental de uma criança, porque ela não se sente aceita pelos seus pais. Quer ver isso? Fale para uma criança gordinha, né, que é seu filho. Você é muito gordinho, meu filho. Tome jeito, faça um regime. Menino gordo, menina gorda. Isso, irmãos, vai gerar um problema. E essa criança, ela vai tentar fazer de tudo para agradar o seu pai, para poder agradar a sua mãe, que recrimina ela. E aí vai criar, né, a síndrome da anorexia. E aí a menina vai comer o rapaz e vai colocar o dedo na goela para poder vomitar tudo, para não engordar. E isso vai ser carregado por toda a sua vida. A mesma coisa para uma criança que é magra, que é magrela, magérrima. O menino magro, não engorda, come, não engorda. Então tudo isso vai criar, meus irmãos, uma síndrome de não aceitação na criança, de não pertencimento. E vai criar então distúrbios que nós vemos tão corriqueiros. Outro distúrbio que está sendo criado agora é o distúrbio, né, de, de sexo. E aí o pai ou a mãe, né, é um menino, mas o pai e a mãe diz, não, você é menina. E tenta mudar então o sexo da criança. Aumentou, se você vê na internet, irmãos, aumentou o número de suicídio de crianças. Porque elas não sabem mais que sexo tem. E elas se cortam o pulso e se suicidam. Aumentou o número estratosfericamente de crianças que estão se matando. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu queria dizer para você nessa noite, cuidado com a questão da aceitação do seu filho, da sua filha. Não vá para um extremo, né, de aceitar tudo o que o seu filho faz, até os seus erros, a sua má alimentação, né, a, usar roupas e ir para um... Não, eu aceito você como é. Não é assim. Mas também você não pode, por outro lado, por outro extremo, dizer, eu não aceito você. Isso vai criar distúrbios psicológicos nos seus filhos. Infelizmente. Então você tem, como um pai bíblico, uma mãe bíblica, dizer, tu és meu filho amado. E em ti eu tenho muito prazer. Muito prazer. Foi assim que Deus falou, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então eu queria dizer isso para você nessa noite. Tome cuidado, né, com a questão da aceitação. Porque um filho, uma filha vai fazer tudo para ser aceito por um pai e por uma mãe. E se você não aceitar, você vai criar distúrbios que essa pessoa vai carregar pelo resto da vida. Graças a Deus, irmãos, tem filhos, né, que sofrem bullying, né, desde ter idade. É o menino do orelhão, parece Topogis. Aí o cara cresce, né, e não tem esse problema, né? Não tem, né, apelido, mas hoje nós vivemos numa geração conhecida como geração Nutella. Você não pode falar nada, é um milindre, pais melindrosos, meninos melindrosos, né? Aí eu fui para um retiro, e aí no retiro, os meninos têm a brincadeira, né, de passar pasta, né? Aí ligaram o celular para passar pasta lá num rapagão, acaba rapagão. Aí ligaram o celular, ele. Não! Fez um escândalo. Eu pensei, rapaz, ele vai estar morrendo, pulei da rede que fui. Ah! Eu, eu sou sensível à luz, eu tenho fotofobia. Mas, rapaz, mas que. Não acredito. Fotofobia. Né? Mas de dia tu não tem fotofobia. Né? Na tua casa, vendo computador, tu não tem fotofobia. Aqui tem fotofobia, é um escândalo. Mas que coisa, né? É a geração que nós estamos criando os nossos filhos, né? Não tem nervos de aço. Não são filhos que têm, né, uma índole redobrável, né, que não se abatem pelas coisas da vida. Antes era tanto sofrimento que a pessoa ela já, desde pequenininha, né, já se criava dura, né, para as dificuldades da vida. Hoje não, é um é pisando em ovos, né, na escola, né, a Delma que é professora sabe disso, aí tem que ter um jogo de cintura e não sei o quê. Geração Nutella. Tem tudo. E pais que dão tudo, né, tentando suprimir a ausência, né, que causam na vida dos filhos, trabalhando tanto para ir atrás de dinheiro, né, e aí criam filhos, né, desmazelados, desorganizados, com falta de disciplina, né? Então, meus irmãos, é muito complicado. Então, você que quer ser pai, né, bíblico, em primeiro lugar, né, entenda que os seus filhos pertencem a Deus. Segundo, entenda que você recebe filhos para ordenar a vida deles. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Terceiro, você tem que gastar muito tempo para criar a personalidade do seu filho. Quarto lugar, você tem que aceitar o seu filho e criar um ambiente de aceitação e de pertencimento. Conclusão. A formação dos nossos filhos é muito importante para a vida deles e nós. Pais sempre serão pais. Todavia, é preciso ter conhecimento da palavra de Deus para que isso aconteça com equilíbrio e amor. Lembre, irmãos, nossos filhos, eles vivem num corpo caído. Eles vivem numa família caída. Eles vivem numa sociedade caída. E os nossos filhos, eles terão suas lutas. Muitas lutas, que não eram as nossas lutas, são outras lutas. E eles precisam de ajuda. E eles precisam de apoio. E eles precisam, irmãos, ter a sua vida equilibrada com o apoio que vem do pai e da mãe, que é bíblico. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém.